Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. Lembrando que no programa de hoje estamos conversando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Os nossos convidados são Lenilson Luiz da Silva e Alzemira da Costa. E a gente estava conversando ao finalizar o primeiro bloco com a Alzemira. A Alzemira estava lembrando aqui que ela foi uma das primeiras mulheres negras a trabalhar na Rua 15, numa farmácia, Sim. num tempo em que a presença dos negros no centro da cidade era raríssima, né? Sim, não se via. E aqueles que se viam, eles andavam assim, ó, cabisbaixo, como se tivesse vergonha, né? Da sua condição de negro. Condições de negro, pobre, né? Mulheres, né? Porque eu penso assim, ó, já foi feito isso daí com eles, tá? Já se colocaram já do começo, tá? Como, não, vocês só servem para ser a doméstica, tá? Não que seja errado, tá? Que eu admiro muito o trabalho da doméstica, tá? Faxineira, tá? Aí depois não, para o homem já tinha jogador para jogar futebol, né? Para a mulher já não, é aquilo ali e pronto, porque são considerados, né, mais trabalhadores e tudo. Eu penso assim, ó, tá? Nós temos que pegar, não ficar escondidos. Nós tivemos aqui em Blumenau, tá, blocos carnavalescos, tá? Unidos do Gavião. Os outros, tá, os nordestinos, tá, eles estão se organizando, né? Chegou num desfile que teve aí há tempo atrás. Eu fui assistir esse desfile, eu me senti envergonhada, tá? Porque eu sei, onde é que estão as nossas origens, onde é que estão as nossas coisas? Tá? Porque eles pegaram, trouxeram, né, de lá, né, e mostraram ali a cultura deles. E a nossa, onde é que está? Nem bloco de carnaval não tem. Tá? Não se tinha mais nem o direito nem de tocar um pagode, tá? Que primeiro era aberto. Agora, tá, Blumenau está bem pior. Tá, porque estão trabalhando só em cima de que é uma cidade germânica, é porque é alemã. Tá? Tem que ver quem estava aqui antes. Tínhamos índios, tá? Famílias negras, porque quando, né, foi proclamada a libertação, né, da escravatura, tudo ali que a princesa Isabel deu, tá? Eu tenho certeza que, por ser uma mulher, ela não colocou assim, ó, não, eles são só livres, solte eles por aí. Eles que vão fazer por eles. Tá? Ela deixou algo para cada um para que ficasse, tivesse o seu cantinho. Tá? Mas aí nós tivemos um problema na questão histórica, né, Lenilson, que aí vai refletir muito na condição do negro hoje, né? Porque em 1888, quando a princesa Isabel ela assina a abolição da escravatura, é uma lei ridícula, né? E sobre todos os aspectos, né? Talvez é a lei mais ridícula do mundo, né? Eu acho que não deve ter uma outra semelhante, né? Na verdade, esse processo se deu porque o mundo já não aceitava mais um processo de escravatura. Ou seja, esse foi um processo eminentemente mais econômico do que um ato de bondade, né? Primeiro, esse é um ponto. Eu quero ligeiramente discordar, assim, da Alzemira, porque eu penso que quando a gente analisa a subalternidade da população negra, a gente não pode analisar de um mecanismo simplista, como se fosse uma decisão pura e propriamente dizendo do negro querer se esconder. Nós sabemos, e os relatos históricos dão conta, que, por exemplo, havia uma comunidade negra próximo da prefeitura, embaixo da Ponte de Ferro. O que aconteceu? Com a urbanização da cidade, expulsam-se os negros dali, coloca-se os negros nos morros, né? Disse para os negros que eles são subalternos, são superiores. Isso não se diz hoje mais, pela proibição de lei, de forma tão direta, mas disse nas formas mais sutis. Inclusive, nós tivemos legislações aqui na nossa cidade que proibiam os negros de estudar nas escolas públicas municipais. Portanto, se a gente não trazer esse aparato histórico, me parece uma análise muito simplista e me parece que uma análise de que como o negro ainda além dele
ser a própria vítima, a gente ainda penaliza ele porque ele tem que ter uma reação. Eu acho que são dois movimentos. Primeiro, a cidade tem responsabilidade de combater e de combater o racismo e de promover a igualdade racial. Não tem feito a tarefa de casa. Nós temos hoje negras e negras, Carlos, isso é bom dizer, morrendo em Blumenau por anemia falciforme, que é uma doença prevalecente da população negra e que é curável se for tratada antecipadamente. Ou seja, a negação da política pública faz com que os negros sofram, né? Nós não temos nas nossas escolas, Alzemir, sabe por que eles são subalternos? Nós não temos nas nossas escolas o cumprimento da Lei 10.639, que garante o estudo e os conteúdos nos currículos escolares. Ou seja, se o negro não tem referência da história dele e se Zumbi para o meu sobrinho ainda é contado como se ele fosse um revoltado, alguém que foi contra a ordem e não colocado na condição de herói, de líder, aquele negro já dentro da sala de aula, todos os dias, inclusive pelos professores, sai da escola ainda mais fragilizado. Portanto, essa análise tem que ser feita, que a gente vive numa cidade que ela, além de negar que existe o racismo, ela perpetua um processo atrasado e antigo e não avança nas políticas de promoção da igualdade racial. Ou seja, os negros aqui têm a tendência, primeiro, de um embranquecimento, ou seja, da negação da sua condição, das suas origens, e segundo, é uma relação que fica mais cabisbaixo mesmo, que fica mais subalterno, porque ou ele entra no coração da cidade da forma como ela está colocada, ou seja, ou ele vai para o Oktoberfest, ou ele não tem mais o carnaval. Sabe por que não tem carnaval? Porque não teve um incentivo da Prefeitura de Blumenau para garantir que o carnaval aconteça. Ou seja, aliás, nunca teve, né? Com recursos da onde que eles vão fazer, né? Então, é preciso analisar isso de um ponto de vista, eu acho, um pouco mais programático, porque senão a gente acaba culpabilizando mais uma vez aquele que é vítima. E nós temos que lembrar também o seguinte, né? Que quando o Lenilson fez essa observação e a Alzemira também levantou essa questão do trabalhador negro que está nas periferias, né? E está nas periferias e muitas vezes sem condições de avançar. E aí nós vamos ter uns exemplos práticos, né, na nossa universidade, como bem falou o João, né, e o Gilson lá nos depoimentos. Eles olham para uma universidade que não tem muitos negros, né? E aí há de se pensar, não existe negro nessa cidade? Sim, mas por quê? Lenilson, eu sinto muito isso, tá, Lenilson? Que quando, dentro da própria sala de aula no ensino fundamental que eu fui fazer, tá? Simplesmente uma professora, tá, que eu nunca vou esquecer. Isso em que ano? Não, foi uns anos agora atrás aí que eu terminei, terminei o ensino médio, tá? A primeira coisa que ela fez, a professora de português, tá? Ela colocou, em vez de pegar e colocar sobre o problema dos presídios, isso e aquilo, né? Ali tudo, quanto que nós gastamos por mês para tratar um deles, ela se colocou assim, ó, como teríamos que ser ainda grato, porque além de serem escravos, tá? Eles estavam tendo comida, tá? Eles tinham bebida, tinham lugar para dormir, tinham tudo, tá? Eu ouvi isso, tá, Lenilson? E tem que lembrar essa professora, tá, que o processo de escravocrata foi perverso, foi nocivo e acabou com uma geração. E você acha que eu fiquei quieta? Não fiquei, não. Porque eu me orgulho, tá? E eu tenho que batalhar ainda muito mais, tá? Por ser mulher. Com certeza. Você tem então que ver isso aí. Eu penso assim, ó, tá? Temos que fazer alguma coisa? Temos que fazer. Que é o trabalho de conscientização, né? Eu acho que nós temos que fazer o trabalho de conscientização, e é um trabalho de conscientização agora com as crianças. Nós temos que mostrar, primeiro, que nós vivemos num país onde ninguém é igual, né? Nós somos um país plural da desigualdade. E dentro desse processo da desigualdade, creio que nós precisamos mostrar às crianças que deve de haver um respeito entre os desiguais, né? E abrir condições de disputa no mercado de trabalho, condições de ensino, né, de igual para os desiguais. Senão nós vamos ter essas repetições que você experimentou, né? Eu experimentei várias. Carlos, é importante dizer que esse ano o movimento negro nacional vem pedindo que a gente inclua na agenda da Semana da Consciência Negra 2 debates, e são esses 2 que eu já apontei, que é a questão da saúde, ou seja, um debate em torno do atendimento
a saúde e a prevenção das doenças que são prevalecentes da população negra e que são debate da o fortalecimento da implementação da Lei 10.639, que agora é 11.645. Portanto, nós, durante essa semana, o Movimento Negro, dentro das suas possibilidades, porque é importante dizer que nós somos um movimento social, nós somos constituídos pelos movimentos das pessoas, né? Nós não temos tarefa de execução de políticas, nós reivindicamos, nós cobramos, ou seja, a tarefa do movimento é uma tarefa muito ainda social, colocada assim, ou seja, a gente reivindica que o poder público faça, a gente não faz, não tem como a gente ir para a sala de aula, a gente não vai dar conta de toda a rede. Portanto, durante essa semana, nós vamos refletir isso com palestras, com atos públicos, com intervenção nos espaços da cidade, ou seja, a gente vai tentar dar a cara da cultura negra durante essa semana. A gente não recebe apoio governamental, ou seja, os recursos todos também são de colaboradores, muitas vezes de sindicatos, de outras entidades que são solidárias à nossa luta. Então é importante que as pessoas se envolvam. O movimento negro, no qual eu estou coordenando, ele não tem dono. O dono dele é as pessoas que estão dentro dele, construindo ele, que é esses que vão dizer os caminhos por onde ele vai seguir. E que é um movimento que não é formado apenas por negros. Por negros. Agora é interessante a gente deixar relativamente claro aqui o seguinte: quando a gente fica falando dessa né, do negro trabalhador, da negra trabalhadora, esses estereótipos, como bem lembrou, eu volto lá nos nossos estudantes angolanos, né? Isso o homem cria, né? Esses estereótipos. E por conta desses estereótipos, ele vai criando, né, a ideia do inferior e do superior. O negro brasileiro passou por muitos anos na condição de escravo, né? Eu discordo dele ali em um ponto só, Carlos, que é importante a gente reafirmar. Nós só conseguimos legislações e avanços para a população negra, como agora o Estatuto da Igualdade Racial, graças aos movimentos sociais. Isso é verdade. Ou seja, tu dizer que os movimentos sociais eles são separatistas é uma análise também complicada. Por quê? Porque nós quando saímos do processo, a Alzemira disse antes, da escravidão, nós fomos largados. Ou seja, a gente precisava nos unirmos para afirmar as nossas posições, para dizer que a gente queria terra, queria trabalho, queria comer, queria casa. Ou seja, os negros e negras unidas, com pessoas não negras que tinham sensibilidade, conseguimos vários avanços. Hoje a gente tem alunos negros e não negros estudando juntos. Nós temos as cotas que estão possibilitando que hoje o negro faça medicina. Ou seja, essas lutas e essas garantias de direitos foram trincheiras da própria organização do negro e dos movimentos sociais que foram solidários. Olha só, esse é um assunto que o tempo é muito curto, né? Nós poderíamos ficar aqui fazendo uma discussão muito mais aprofundada para discutir a questão da consciência negra, a necessidade da consciência. Mas nós vamos trazer mais vezes aqui, trazer o Lenilson, trazer a Alzemira novamente, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? E chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, que hoje, né, debateu o Dia Nacional da Consciência Negra e a condição do negro em Blumenau. Do negro em Blumenau atualmente. Queremos agradecer a presença aqui dos nossos convidados, né, o Lenilson Luiz da Silva e da Alzemira da Costa, e também agradecermos a você que esteve ligado aqui no nosso programa. E voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tchau e boa semana.